Já parou para pensar se aquela pressão toda para performar bem no trabalho, na verdade, pode estar piorando o seu desempenho? Nesta análise, a gente vai mergulhar nesse paradoxo fascinante do estresse e entender como ele pode estar silenciosamente sabotando a nossa performance. Essa é a grande questão que guia a nossa investigação hoje. Será que a mesma pressão que, em tese, deveria nos empurrar para frente, na prática, está nos puxando para trás? Vamos descobrir como é que esse paradoxo afeta tantos profissionais por aí. E para ir a fundo nesse mistério, um grupo de cientistas foi direto para o olho do furacão, o mundo corporativo. Eles analisaram 125 executivos para entender o que acontece de fato com o nosso corpo e com a nossa mente quando o estresse vira rotina. Então, nosso primeiro ponto de partida é o que os pesquisadores chamaram de o paradoxo do executivo. A lógica diria que esses profissionais de altíssimo nível deveriam ser experts em lidar com pressão, certo? Mas e se a realidade for justamente o contrário? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos resultados do estudo, é fundamental dar um passo atrás e entender um pouco da biologia por trás de tudo isso. Nosso corpo tem basicamente 2 sistemas de alarme contra o estresse, e eles funcionam de jeitos bem diferentes. Pensa assim, é como se a gente tivesse um sistema de sprint e um de maratona. O sistema sprint é aquela reação de luta ou fuga, sabe? Libera adrenalina para uma resposta imediata, um susto, um perigo. Já o sistema maratona, esse é ativado para lidar com a pressão contínua, aquela do dia a dia, liberando um outro hormônio, o cortisol. Olha, esse diagrama pode até parecer complicado, mas a ideia central é bem simples. Quando o cérebro percebe uma ameaça ou uma pressão, ele dispara 2 caminhos. O primeiro é a via rápida, uma descarga de adrenalina que prepara o corpo para a ação na hora. É o nosso sprint. Quase ao mesmo tempo, ele dá a largada na via lenta. Essa é uma cascata hormonal mais demorada, que no final das contas libera o cortisol, o hormônio que nos ajuda a aguentar a pressão a longo prazo, a nossa maratona. Guarda bem esses 2 sistemas, porque eles são a chave para entender o que aconteceu com os executivos. Ok, com essa base de biologia em mente, vamos voltar para a nossa investigação. Como foi que os cientistas mediram o impacto desses 2 sistemas nos executivos? Bom, os cientistas agiram como verdadeiros detetives, procurando por 3 pistas cruciais. Primeiro, o estresse que os próprios executivos diziam sentir, medido por questionário. Segundo, os níveis de cortisol, o hormônio do sistema maratona. E terceiro, a alfa-amilase na saliva, que é um marcador da atividade do sistema sprint, da adrenalina. Para ver como essa galera se saía sob pressão, na prática, os pesquisadores aplicaram um desafio mental super clássico, feito justamente para testar o desempenho cognitivo em situações difíceis. Apresento a vocês o teste de Stroop. E olha, isso não é um teste qualquer, é uma verdadeira pista de obstáculos para o cérebro. Ele força a mente a lidar com informações que entram em conflito. E com isso revela a nossa capacidade de atenção e a nossa agilidade mental. Funciona assim. A tarefa é dizer em voz alta a cor da tinta em que uma palavra está escrita. Parece fácil, né? Mas a pegadinha é que a palavra em si é o nome de uma cor diferente. Imagina ver a palavra azul toda escrita em vermelho e ter que falar vermelho. Isso cria um curto-circuito mental, porque o nosso instinto é ler a palavra. Beleza? Então, os executivos passaram por essa prova de fogo. Chegou a hora do clímax da nossa investigação. O que será que os resultados revelaram sobre a relação entre o estresse e o desempenho deles? A primeira descoberta, na verdade, foi um choque: o tamanho do problema. Quase metade dos executivos, 45% deles, foram diagnosticados com estresse crônico. Isso mostra que não era uma exceção, era quase uma regra naquele ambiente. E é aqui que a conexão biológica fica escancarada. Dá uma olhada em como as barras sobem da esquerda para a direita. Quanto maior era o nível de estresse que os executivos relatavam, mais alto era o nível de cortisol no corpo deles. O sistema maratona estava claramente funcionando em sobrecarga total. E aqui vem o veredito. Os gráficos não deixam dúvidas. Os executivos com estresse crônico e mais cortisol foram bem mais lentos. E como dá para ver no gráfico da direita, cometeram muito mais erros no teste. A pressão constante não estava afiando o desempenho deles. Estava, na verdade, atrapalhando. Ou seja, o ponto central da história é esse. O estresse crônico não estava funcionando como motivador, ele estava ativamente sabotando a capacidade cognitiva desses profissionais de elite, prejudicando justamente as habilidades que os faziam ter sucesso. Mas a investigação revelou uma reviravolta. E que reviravolta! Lembra do sistema sprint de adrenalina? Pois bem, nos executivos saudáveis, ele disparou durante o teste como era de se esperar. Mas no grupo cronicamente estressado,
A resposta foi quase nula. É como se, de tanto ser usado, o alarme de emergência deles estivesse quebrado, sabe? Incapaz de funcionar direito na hora em que mais precisava. Essa descoberta nos leva a pensar para além do desempenho imediato. A gente começa a se perguntar sobre os efeitos de longo prazo. O que será que o estresse crônico faz com a própria estrutura do nosso cérebro? A resposta está num conceito incrível chamado neuroplasticidade. É a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de formar novas conexões e fortalecer outras com base nas nossas experiências. O cérebro não é uma estrutura fixa, ele é moldado pelo que a gente vive. E como é que essa moldagem acontece? Essa citação das fontes da pesquisa nos dá uma pista poderosa. As experiências que têm uma carga emocional mais forte são as que mais deixam marcas no cérebro, seja para o bem ou para o mal. E é aqui que tudo se conecta. O estresse crônico é, por definição, uma experiência emocional intensa e que dura muito tempo. Pela neuroplasticidade, ele pode literalmente redesenhar os caminhos do nosso cérebro, tornando-o menos eficiente para aprender e para executar tarefas complexas. Ou seja, gerenciar o estresse não é só uma questão de bem-estar, é uma questão de otimizar a função cerebral. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que fica no ar. Se o estresse crônico pode nos limitar tanto, o que poderia acontecer se a gente aprendesse a dominá-lo? Que nível de performance e de clareza mental a gente poderia desbloquear? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a pressão em nossas vidas.